Fala, tudo bem? Thiago Meirelles aqui para mais uma edição do nosso Saque Voleio, voltando aí depois de alguns dias de parada, depois daquela primeira semana de janeiro de tênis muito intenso, 3 torneios simultâneos a gente teve e com um calendário um pouquinho diferente, eles acabaram num meio de semana e a gente teve aí 3 ou 4 dias sem tênis praticamente, ou pelo menos no tênis um pouco do alto nível, vamos dizer assim. E retornamos nessa semana com uma semana mais tranquila, o recomeço, a estreia do calendário dos Challengers. Isso mesmo, vamos falar hoje aqui do ATP Challenger de Istambul, que começou a rodada principal, a chave principal nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro, e obviamente uma pequena surpresa, surpreendeu um pouquinho das pessoas que acompanham, porque estava marcado para ser jogado em quadra dura, e hoje a gente ficou sabendo que estão sendo jogados em quadra indoor, em função de uma estabilidade de tempo e tal, não ficou muito claro, mas a verdade é que os jogos estão sendo jogados dentro de um ginásio em Istambul, numa quadra indoor. O que isso significa? Muito rápido, quadra muito rápida, que favorece a jogadores que sacam muito, pontos curtos, tendência de jogos longos, enfim, é isso que a gente vai comentar aqui, tá? Então eu vou botar logo na tela para a gente acompanhar e dar uma analisada nos jogos que acontecem amanhã. Eu obviamente não gravei o programa de ontem para falar dos jogos de hoje, segunda-feira, muito em função de ser primeira rodada de Challenger, que é uma coisa muito perigosa. Eu queria ver alguns jogadores, como é que as coisas estavam ali em Istambul, com essa mudança de local de realização do torneio, e obviamente eu preferi me resguardar, e também não faz sentido eu vir aqui e passar qualquer tipo de informação que não seja segura e que eu não acredito que seja de fato confiável, Então hoje eu tive tempo, assisti os jogos, acompanhei, observei um pouco do desempenho da quadra, alguns jogadores, então já tenho um pouco mais de segurança e tranquilidade para passar para vocês aqui o que eu acredito que pode acontecer, ou algumas tendências e algumas oportunidades de mercado nos jogos de amanhã lá em Istambul, beleza? Eu vou botar aqui na tela então, obviamente que eu já vou colocar o meu óculos aqui para enxergar um pouquinho melhor, já que eu tirei para não dar o reflexo para vocês, porque o reflexo da luz aqui tem me incomodado e eu estou quase resolvendo isso para vocês. Vamos lá, o que a gente tem amanhã? Primeiro jogo, Emílio Gomes e Antoine Hoang, um jovem talento francês que em 2020 fez um torneio de semanas muito consistentes e que muitas vezes foi subestimado pelo mercado, ou seja, o mercado botou o preço dele acima do que deveria, pelos números dele e pelo meu acompanhamento, e na minha opinião, obviamente, e me dei bem a favor dele muitas vezes. O mercado começa 2021 invertendo um pouco essa mão, na minha opinião, que obviamente ele tem que ser favorito contra o Gomes, mas eu acho que a saúde de 1,30 está um pouquinho exagerada. Eu acho que ele deve ganhar essa partida lá no final, mas ele não é um cara que passa correndo por cima dos adversários. Ele geralmente se atrapalha um pouquinho, gosta de deixar para definir lá no final do set, dentro de um tie break, e é por isso que eu não gosto dessa odd e gosto muito menos do handicap de 13,5 e até gosto de alguma maneira do 13,5 a favor do Gomes, mas muito mais do que do handicap positivo a favor do Gomes, eu gosto da linha de over games, e eu explico para vocês por quê. Essa linha está aqui em 21,5 num jogo que, na minha opinião, deveria estar em 22,5. Um game abaixo do que deveria estar, na minha opinião. E o 13,5 me diz isso. Então, na minha, de novo, observação, esse handicap está desalinhado com a linha de over. Porque assim, se o mercado acredita que vai ser um 13,5, isso aqui pode ser um 6,4, 6,4. E aí tu fica pendurado no meio ali. No meio game tu pode mudar do green para o red e aí fica muito justo a margem do handicap. Enquanto que se tu escolher um over games, naquela hipótese de tu acreditar que de fato o Gomes vai fazer um jogo justo com o Hoang e o Hoang vai se complicar, como de fato ele não se complica, mas gosta de sets mais compridos, a opção na linha de total de games é muito melhor. Muito melhor, porque um 6,4, 6,4 não me paga, mas um 6,4, 7,5 já me pagou. Um 7,5, 7,5 já sobrou. Um primeiro set longo em tie break, como é a tendência,
tu um 6-3, já um 6-3 no segundo set, tu já está coberto, já está com um green garantido. Né? Jogadores que sacam muito bem e que numa quadra rápida como vai estar lá, eu realmente acredito que é uma ótima entrada essa de over 21,5 no jogo do Gomes com o Huang. Tá? Blas Rola e Benjamin Bonzi. Aqui eu também gosto do over, vou explicar por quê, os motivos são diferentes. Aqui depende muito de que parâmetros, de que condições, né, fatores você considera na hora de analisar um jogo de tênis. Se tu for para o lado do confronto direto, do head-to-head, o Blas Rola parece ter uma vantagem sobre o Bonzi. Os dois jogos que eles jogaram, o Blas Rola ganhou. E os dois jogos foram no saibro. Saibro que, teoricamente, é a superfície favorita do francês. No entanto, os números do francês em quadradura são tão bons quanto em saibro. Em quadradura ele ganhou, se eu não me engano, 51% ou 52% das partidas. Mais que o próprio Blas Rola ganha na quadradura. E talvez aí por isso o mercado está dando um pouquinho de favoritismo para o Bonzi. Mas a vantagem no matchup do Rola contra o Bonzi pode ser a seguinte, e pode ser a que justifica as duas vitórias que ele tem nos confrontos que já aconteceram. O Blas Rola é um jogador canhoto, saca muito forte e ataca muito com o forehand dele, que é a canhota, na cruzada. Essa cruzada vai dar lá no backhand do Bonzi. O que vai acontecer? Essa bola vai vir muito para cima do Bonzi no backhand. Beleza. Então é o seguinte, o Bonzi vai ter que ter uma consistência no backhand para ficar dentro do ponto e tentar encontrar um momento de atacar na paralela e mudar a direção, que é muito difícil num backhand de duas mãos, né? Ou encontrar alguma maneira de angular mais essa cruzada com o backhand e fazer um approach na rede, ou forçar o próprio erro do Rola, né, que vai estar toda hora tentando jogar o Bonzi para fora, cada vez mais, para atacar na paralela de forehand, que é o golpe que o Rola gosta. Ok. Mas o Bonzi é sim consistente. Ele é um jogador que tem uma consistência muito boa no backhand. O problema é que o jogador que depende da sua consistência também depende de um bom ritmo de jogo para atingir essa consistência. E aqui nós estamos falando no primeiro jogo da temporada. Ou no primeiro jogo da semana. Não me lembro de cabeça como é que foram os dois no quali de Australian Open. Me falhou isso agora. Tá? Mas isso pode. Qual é o cenário que pode acontecer aqui? O Blas Rola começar melhor a partida. De repente até ganhar um primeiro set. E o Bonzi, com o decorrer da partida, começa a sentir mais a quadra, começa a sentir mais a bola, pegar mais o tempo de jogo e entra na partida e aí o jogo começa a enrolar. Né? Por isso que eu acho que o over aqui é a melhor opção. Né? Para quem vai para o trading ou para a live, se opor ao jogador que ganhou o primeiro set também é uma boa estratégia. Tá? Pelos motivos que eu já comentei aqui. Eu acredito num jogo começo rápido do Rola e o Bonzi entrando na partida um pouquinho depois. É o cenário que eu imagino que possa acontecer. Vamos ver se a coisa vai para esse lado. Depois a gente tem Rossol e Griexpor. Né? O Griexpor é um jogador jovem, com talento, que apareceu já há uns 2 anos fazendo algumas vitórias sobre jogadores da elite. Né? Se eu não me engano, ele ganhou do Wawrinka ou empurrou o Wawrinka para um terceiro set num torneio daqueles indoor de final de temporada, mas não engrena, né? Não engrena, a carreira dele parece que ele não decola e ele segue aí transitando dentro de Challenger e pega um jogador extremamente experiente, que é o Rossol, que bate muito forte na bola, tem um forehand muito chapado e já algumas 2 ou 3 temporadas parou de ir para ATP e está trabalhando no nível de Challenger para manter o ritmo dele, continuar jogando, fazer os pontos dele, ganhar a grana dele e tocar o final de carreira dele. Tá? Então realmente eu acho que é um jogo bem duro, eu acho que essas odds estão um pouquinho abertas demais, elas deveriam estar mais fechadas como aqui em cima, tá? Acredito que sim, o favoritismo é um pouquinho em cima do Griexpor, mas nada de muito relevante aqui para se fazer alguma aposta pré-live. E eu também acredito, pelos motivos que eu comentei, um jovem com talento e um jogador já experiente, que esse jogo ande para 2 sets longos ou 3 sets possivelmente, tá? Depois a gente tem Clark e Gaio. É um jogo que eu tenderia a ir a favor do italiano um pouco,
Mas eu tomei na cabeça no Gaio na primeira rodada do Quali do Australian Open e eu fiquei com um sentimento que ele não está na melhor das formas, seja por falta de treino, seja por lesão. Então, eu vou ficar de fora desse jogo pré-live e eu vou acompanhar ao vivo esse jogo para ver se a minha percepção foi errada ou foi correta, ou se ele realmente se machucou durante a partida e já está recuperado, porque ele joga contra o Jay Clark, que é um britânico de talento, com um potencial razoável e que pode ganhar do Gaio sim, tá? Especialmente numa quadra indoor, uma quadra muito rápida, que é o tipo de quadra que ele gosta. É um jogador que luta bastante, extremamente guerreiro e que não vai entregar não entrega nenhuma partida fácil. Então, se o Gaio não tiver no fino da forma, que eu acredito que não esteja, o britânico pode ganhar essa partida e o italiano vai sofrer, tá? Então eu não sugiro fazer nada pré-live aqui em função dessa dúvida, desse ponto de interrogação que eu tenho em cima da forma e da condição do Gaio. Depois a gente tem Rinderknecht contra Guenazaran. Para mim é o jogo que está absolutamente mais ajustado, concordo com o Moneyline, com o handicap e com as odds e com a linha do total de games, 22,5. Tá? Acredito que o Rinderknecht deve ganhar essa partida, aliás, acredito que possa fazer uma ótima campanha aqui, tá? Acho que pode fazer uma ótima campanha aqui. Contra um indiano que saca muito forte, que pode incomodar, mas que é muito inconstante. Realmente é muito inconstante e até pode apertar um 7 e tal, fazer um 7 mais longo, um 7-5, um 7-6, mas acredito até numa vitória relativamente tranquila do Rinderknecht aqui nesse confronto. Tá? Não vejo nenhum tipo de abertura no estilo de jogo que possa dar chance para o Guenazaran. Obviamente isso é tênis, obviamente o jogo tem que ser jogado e é por isso que a gente vai sentar, abrir o jogo, abrir o mercado e esperar algum tipo de oportunidade se ela aparecer. Tá? De repente um começo mais devagar do Rinderknecht, jogador francês, mas e aí tentar, né, se a gente tiver a leitura, se a gente tiver os fatores aquele que a gente gosta de observar antes de se posicionar a favor de um jogador, a gente pode pensar em entrar. Caso contrário, é um jogo que deve ser, né, tranquilo para o lado do francês, na minha opinião. O que a gente tem depois aqui, eu estou só conferindo ver se está aparecendo todos os jogos, é o Brandon Nakashima com o Ickel, né, o jogador da casa, já é um jogador mais antigo, mais veterano, e eu não acho que ele vai ter condições de atrapalhar esse americano de descendência japonesa que tem realmente um jogo fantástico. É um jogo sem vulnerabilidades, é um cara que deve fazer um 2021, é a grande expectativa, muito forte mesmo. Ele fez sets muito importantes no US Open contra o Zverev, por detalhe ele não levou aquela partida do Zverev, e ele realmente tem os golpes de fundo de quadra muito consistentes, ele saca muito bem, ele faz o approach na rede bem, ele define os pontos com inteligência, né, e não vacila na rede. Então realmente é um americano para a gente observar. Obviamente o mercado já conhece ele, essa é a odd desse jogo, não tem a menor dúvida. E se por um acaso, né, o mercado, se por um acaso ele começar devagar, alguma coisa assim, e essa odd subir lá para perto de 2, obviamente isso começa a se tornar interessante, né? Mas a princípio não tem muito o que fazer aqui. O que a gente tem amanhã também aqui Banis e Zhang até sumiram as odds, talvez alguma notícia aí de última hora que não esteja aparecendo. Acredito que o chinês, a única coisa que o Banis tem para fazer aqui é sacar, né? E o Zhang não, o Zhang saca e é um chinês que também eu tenho muita expectativa, um jogador alto, com uma grande envergadura, fez bons challenges já em 2019, 2020 não apareceu tanto, né? Talvez não tenha conseguido encaixar depois da parada, mas não acredito que ele deva ter problema para ganhar do Banis. O problema é que as odds sumiram aqui, talvez já haja uma notícia de desistência, alguma coisa desse tipo. Rösler e o austríaco Rösler contra o Andreozzi. O Rösler é um jogador canhoto, alto, muito alto e que bate muito forte na bola, tem um saque muito potente. Aliás, acredito que junto com o Rinderknecht são dois caras que podem fazer ótimas campanhas aqui. Se vocês encontrarem alguma odd boa no mercado de campeão, eu sugeriria ficar de olho, e eu não vejo ele tendo nenhum tipo de problema contra o Andreozzi, que é um jogador clássico de saibro e que não deve ter absolutamente nenhuma arma para complicar o jogo do austríaco. E o último jogo a verdade, acho que Kovalik e Taberner já é na quarta-feira. É isso aí, o Kovalik jogou hoje, ganhando o Selik Black do turco em mais um jogo longo.
onde a gente pôde observar a força e a garra do jogador turco, e o Kovalik acabou prevalecendo lá no final do terceiro set. Esse já é um jogo para quarta, e eu vou deixar, estou conferindo aqui no resultados.com, é isso mesmo, né? A gente ainda tem Galan Riveiros e Menezes, que por algum motivo não está aparecendo aqui. Vou ficar devendo essa para vocês. Talvez também esteja na mesma situação do Banis e do Zen. Mas é isso aí. Tá bom? Já cobrimos bastante jogos, acho que é isso aí. Bastante tranquilidade, bastante paciência na hora de encarar o mercado. É Challenger. Challenger a gente sabe que é muito, muito, muito complicado. Tem que ter muito cuidado. Alguns jogadores aqui vão fazer a primeira partida do ano e é por isso que a gente deve ter ainda mais cautela, tá? Tranquilidade, paciência, gestão de banca. Atualize a sua gestão de banca para ATP Challenger. Não faça de um ATP Challenge as mesmas entradas com a confiança que você fez lá na primeira semana dos ATPs da WTA. A não ser que você já tenha visto hoje, obviamente, já tenha mais segurança, mas se é o primeiro dia, se está acompanhando aqui as dicas, vai com calma, observa. Challenger é muito, né? Tem que ter muita perspicácia para a gente acompanhar o mercado, porque tem muita armadilha por aí. Beleza? Comenta aqui embaixo como é que foi o teu dia hoje, se já atuou, fez alguma coisa legal e como que você se preparou para o dia de amanhã, que vai ser muito bacana, com alguns jogos bem interessantes aí, como a gente viu lá em Istambul, no primeiro Challenger de 2021. Beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço, keep it green.